E no vídeo de hoje eu vou mostrar a forma definitiva para você centralizar sua luminária quadrada ou retangular no teto sem trena laser e sem nível a laser. Mas antes eu só preciso de um favor. Deixe seu like no vídeo se você gostou do vídeo e se você aprendeu algo de importante ou de interessante, se inscreva no canal. E a luminária LED que eu vou instalar, essa aqui da Ecoline, painel LED de embutir, cor branca, 18 watts, 1260 lumens, 1 ano de garantia. A parte importante que eu quero te mostrar aqui, ela é bivolt, 127 a 265, 18 watts, medida, tamanho do nicho que você tem que abrir, 20,8 centímetros, e o tamanho total do painel, 22 centímetros. Só que você não acredite nessa medida que está aqui. A embalagem fala em 20,8, mas o ideal é você retirar o painel da caixa e fazer você a sua medição do nicho que será cortado no gesso ou no drywall para poder embutir a luminária. Medindo aqui pela parte da mola, eu encontro 22 milímetros. E aqui você vê que tem esses parafusos, então quando for medir, meça contando com esse parafuso de fixação, que ele tem um ressalto aqui, ó. Então meça na cabeça do parafuso, de parafuso a parafuso. Aqui dá mais ou menos a mesma medida, 22. Daria 23, mas você calcula 22 porque ainda tem um corte, sempre passa um pouquinho, então sempre corte por dentro da linha. Então eu encontrei também 22 milímetros. E é justamente essa medida interna que você tem que levar em consideração na hora de calcular esse corte aqui, que eu vou ensinar passo a passo como você fazer esse corte para você que não tem um nível a laser, uma trena laser, que te ajuda a encontrar essas marcas mais facilmente. Vou te ensinar usando a matemática, para você conseguir esse nicho perfeito, como você pode ver, desse quadrado que será recortado para embutir esse painel LED. Então você vai achar exatamente essa medida aqui. Tudo manualmente. Muito rápido e prático. E para isso eu vou fazer as contas aqui mesmo no teto, para você ter a noção real de como fazer essa conta, de como raciocinar. E agora aqui, fazendo os cálculos, usando o teto, que é melhor do que usar a lousa, porque no teto você já vai entender o raciocínio. Vamos chamar esse lado esquerdo aqui de x, e esse quadrado que você está vendo aí já marcado, imagine que ele não existe, mas esse aí é a luminária. Vai ser aquela medida que você tirou, que eu falei que era 200 e... que era 22 centímetros. Eu falei milímetros, se eu não me engano eu falei milímetros, mas eram 22 centímetros. Se eu não me engano eu falei 22 centímetros, mas eram 20 centímetros, 2. Isso dá 202 milímetros. Então, você imagina que esse quadrado aí que está no teto, ele tem 202 milímetros, ou seja, 20 centímetros, 2, que dá 202 milímetros. E o outro lado, à direita, é o outro x, que é a outra medida que você não sabe. Então você não sabe esse valor do lado esquerdo, não sabe o valor do lado direito, você sabe o tamanho da luminária, e você medindo, você sabe a largura do teto, que, fazendo a medição aqui, eu achei 1080 milímetros, ou seja, 108 centímetros. E de posse desses dados, aí você faz uma continha simples. Não precisa complicar. Muitos professores de matemática não usam exemplos práticos para poder passar o conceito para você. Mas aqui no teto você vai entender direitinho o raciocínio e vai entender que você pode ter dito na sua vida que nunca usaria matemática ou aquilo que você aprendeu na escola, mas se você não usa porque o professor não foi um bom professor. Senão ele te ensinaria a usar cálculos práticos do que você aprendeu lá na vida real.
E é o que vamos fazer aqui. Então, aqui na esquerda você tem x, que é o que você não sabe. Do lado direito você tem um outro x que você não sabe. Você quer centralizar essa luminária direitinho no teto. Então você tem que ter essas medidas. Você tem que ter o total do teto, 1080 milímetros, e você tem a luminária, 202 milímetros. Agora é só fazer as contas. Você vai chamar, você tem um valor que você não sabe, x, mais o outro x, raciocine comigo. Esse lado aqui esquerdo é x, o outro é x. Então, para dar a medida total do teto, tem que ser x mais 202 milímetros, que vai ser igual à largura total do teto, não é isso? Raciocine comigo. Se esse aqui em cima é 1080 milímetros, então você está dizendo que esse x mais os 202 milímetros mais o outro x vai ser igual ao comprimento total, à largura total do teto. Correto? Esse é o raciocínio. Então você faz a continha. Então você vai chamar aqui. Então você vai colocar o que eu acabei de falar. X mais 202 é igual a 1080. Então 2x é igual a 1080 menos 202, que você pega o 202 para cá e passa para lá, que você vai diminuir. E você vai dizer então que 2x é igual a 878. Logo, x vai ser igual a 878, o 2 está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 878 dividido por 2. Isso vai me dar uma medida de 439 milímetros. 439 milímetros. Então, você tem que marcar do teto para cá, 439, e do lado direito do teto para dentro do teto, mais 439. Você vai achar exatamente onde vai terminar a lateral da luminária do nicho que você tem que cortar. Você repete esse mesmo procedimento para o comprimento total do teto. E você usa o mesmo raciocínio. Você pode chamar de Y, de Z, você pode chamar de X de novo, entendeu? Então vamos dizer que no comprimento, esse valor que você desconhece aqui, de cima, é Y, o outro aqui é Y, mais o tamanho da luminária, que é 202 milímetros, vai ser igual ao comprimento total do teto, que nesse caso é 1890, ou seja, 189 centímetros. Então você vai colocar aqui y mais 202, que é o tamanho da luminária, é igual ao tamanho total do teto, que é 1890. Então 2y vai ser igual a 1890 menos 202, a mesma conta do outro lado. 2y vai ser igual a 1688. Então y vai ser igual a 1688 dividido por 2. Então y vai ser igual a 844 milímetros. E o que é esse 844 milímetros? É justamente o y, esse valor que você desconhece do final do teto para até onde você vai cortar e do outro lado até onde você vai cortar. Quando você fizer essa conta, então, depois que você terminar essa conta, com esses valores, você faz a medição de um lado para o outro, 439 dos lados, e na profundidade você faz 844 de um lado, 844 do outro. Você vai achar exatamente esse quadradinho que você está vendo aí no teto. Você marca 2 pontinhos quando fizer a medida, para poder você traçar uma linha. Faz um pontinho aqui, outro pontinho ali, traça uma linha. Faz um pontinho aqui, outro pontinho ali e traça outra linha. Aí você vai ter exatamente esse quadrado que está aparecendo aí na tela para você, que é aqui que você tem que efetuar o corte. Estou aqui passando a caneta detectora de tensão ao redor do quadrado para ver se não tem nenhum arame
prendendo esse gesso no teto, nessa parte aqui. Só está encontrando a fiação. É só a fiação mesmo. Então vou efetuar o corte agora. A energia, como você pode ver, já foi desligada. Agora é fazer esse corte aqui. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. Então, fiação aqui identificada. Agora é fazer a ligação. Fazer a ligação aqui nessa fiação. Pronto, esse aqui não vai mais. Vamos passar para esse outro condutor aqui. Aqui é bom você efetuar uma boa conexão com o alicate e depois usar o conector de torção. Essa ponta fica muito grande para o conector de torção, que ele tem uma medida aqui na capa que você tem que respeitar para poder o corte ficar preciso. E não ficar cobre exposto. Aí você consegue usar de maneira eficiente o conector de torção sem precisar usar fita isolante. Então tem que estar do tamanho certo o cobre depois de fazer o aperto. Então aqui está perfeito. Agora entra o drive. O drive eu vou respeitar o azul para o neutro e deixar o outro para o retorno. Aqui, como são fios flexíveis, eu aperto com a mão mesmo. Só tenho que fazer o corte para usar o conector de torção e dar um bom acabamento. Nesse caso aqui eu vou usar um conector de torção cinza que dá conta do recado. Vai fazer uma excelente conexão e uma excelente isolação. Efetuar o corte aqui também. E agora o conector de torção. Para dar o acabamento. E a isolação. Com isso eu posso colocar o driver aqui para cima, aqui não vai mais. Ficou perfeita a conexão. O azulzinho aqui em cima, uma extensão flexível sinalizada e o driver aqui. É só colocar para dentro. Pegar a luminária agora para testar. Pronto, está bem justo. Eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Mas aqui as conexões estão prontas. Só fazer o ajuste.
Pronto, eu acho que agora será o suficiente. Cadê o driver? Aí. Fechar o lado de lá. And finally Pronto, e aí está um painel de LED perfeitamente alinhado com o teto, sem nenhum problema de centralização. Está centralizado do espelho para o revestimento. Desse jeito. Ficou perfeitamente alinhado. Liguei aqui a energia novamente. Agora é fazer o teste da iluminação. Perfeito. Instalação elétrica top. O alinhamento perfeito também. Isso dá essa qualidade no acabamento. A lâmpada que estava anteriormente era uma de 9 watts. Essa luminária é de 18 watts. Ela é muito forte. Olha a luz externa e olha a luz do painel. Muito forte mesmo. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but